Itaenga Notícia. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. De volta na sua Itaenga FM com o programa Itaenga Notícias. Moisés Lins, que é um homem profundamente conhecedor do meio radiofônico. Ele que tem uma longa história no rádio pernambucano, não somente aqui pela Itaenga FM, mas quem conhece esse nome, Moisés Lins, falando de rádio, tem uma vasta passagem pelo rádio Moisés Lins. Conte um pouquinho aí, em poucas palavras, que a gente sempre está aqui, conversando sobre a história de Lagoa de Itaenga. Hoje vamos começar um pouquinho diferente, começando por você, Moisés. Conte a sua história em Lagoa de Itaenga, resumidamente. Quem são seus pais? Moravam em que lugar de Lagoa de Itaenga? Como viviam? Ô Júlio, se tem algo que eu vou sempre falar com alegria, é que eu sou filho natural de Lagoa de Itaenga. Absolutamente natural. Absolutamente natural. Nasci aqui em Lagoa de Itaenga no dia 14 de abril do ano de 1960. Isso está no meu documento, né? E é algo que eu não me envergonho de dizer e falo isso com satisfação. Apesar de ter cobrado ao longo de, acho que mais de 20 anos, hoje eu estava acompanhando a sessão da Câmara Municipal, estava lá presente, o amigo Edson Souza, comunicador que também está aqui conosco, estava lá comigo, estávamos presentes, e eu recordando ali que já estive naquela casa aproximadamente umas 30 vezes, ou mais, no mínimo 30 vezes. E vários presidentes já passaram por aquela casa. E várias vezes eu ganhei a oportunidade ali para me dirigir ao povo. Tanto de forma local, quando ainda a rádio não existia. E depois que a rádio passou a existir e a transmitir aqueles trabalhos, eu também me dirigi através da Itaenga FM a toda a população. E sinto que o tempo passa e eu vou ficando cada vez mais repetitivo, falando sempre as mesmas coisas, quando não haveria necessidade, quem sabe? Porque há exatamente 3 anos atrás, eu estive ali naquela Câmara e a Câmara cheia, muito concorrida, aquela sessão, e eu quero falar aqui de Lagoa de Itaenga. Você vai me fazer uma pergunta, eu vou responder muito sucintamente e já vou entrar para falar de Lagoa de Itaenga, que é o que me interessa. Então eu ali naquela Câmara, hoje eu meditava, eu digo, eu já tive aqui 5 prefeitos já passaram, 5 mandatos, 5 legislaturas, quantos presidentes já passaram aqui, mais há 3 anos atrás, a presidenta daquela casa era uma mulher, era a vereadora Betânia, que era também investida do cargo de presidente daquela casa, e eu levava para ela uma reivindicação que era de oficializarmos o que já é oficial, de tornarmos público, de regulamentar a questão do nosso pavilhão, o pavilhão de Lagoa de Itaenga, a bandeira de Lagoa de Itaenga. Mas eu recebi ali sorrisos irônicos, colocando muito claramente que aquilo ali não tinha muita importância, que estava sendo ouvido por um lado do ouvido e saindo pelo outro lado, e que aquilo ali não teria o menor valor, e verdadeiramente não teve, não foi dado ouvidos. A presidenta não fez muita questão, os vereadores presentes também não entenderam muito, ou se não entenderam, não deram valor, e aqui estou eu há 3 anos à frente, e nós perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Nós chegamos hoje nas escolas de Lagoa de Itaenga e nós vemos as professoras ou algumas professoras vivenciando o Dia do Palhaço. E há toda uma movimentação durante aquela semana para se vivenciar o palhaço, que é uma profissão que é digno
que é um meio de sobrevivência e que deve ser lembrado, e Lagoa de Itaenga, como sempre, ficando a sua história de lado, abafada, não dada valor, não tendo importância. Eu lembro muito bem que há 4 anos atrás, eu criei, com o irmão Estênio, me ajudando a digitar, a página Vivenciando o Cinquentenário. Teve semana de nós termos pico de visualização de mais de 8 mil pessoas. E naquela época, há 3 anos atrás, a quantidade de celular na mão das pessoas aqui em Lagoa de Itaenga era muito menor do que é hoje, há 3 anos atrás. E imagine a quantidade de computadores também nas residências. E vejam a importância que teve aquilo. E aquela administração que está terminando hoje, que começava ali, está terminando agora, daqui a 11 dias, achou aquilo ali bastante interessante. Não para me elogiar, não para dizer obrigado, não para dizer, Moisés, você está fazendo o seu papel de cidadão itaenguense, você está indo na escola divulgar, você está bancando isso no seu próprio recurso, porque todos sabem que tudo tem um custo. Hoje Lagoa de Itaenga tem sua história contada em verso e prosa através do cordel que eu fiz. Não fiz um livro, porque não pude fazer o livro, mas fiz o cordel. E tem aproximadamente 200 espalhados por aí. E quem lê acha interessante, porque não é a minha história. Até hoje eu tenho a história, ele, não é a minha história, é a história de Lagoa de Itaenga. Mas sabe quanto custou aos cofres públicos? Quanto custou a alguém dessa atual administração ou de outras administrações? 1 centavo sequer não custou. Custou eu ir na casa de um comerciante, perto de um amigo, me ajude com tanto, me ajude com isso, me ajude com aquilo. Como por exemplo, não posso deixar de esquecer de agradecer Plácio Bernardo, que não é vereador, não é político, é comerciante, né? E outros amigos que me ajudaram. Lembrei aqui agora, em nome dos comerciantes que me ajudaram, eu lembrei de seu Plácio, a quem eu agradeço até hoje. Mas não tive condição de fazer. Será que a prefeitura não poderia ter me ajudado? Que não era a história de Moisés, não é a biografia de Moisés, é a história de Lagoa de Itaenga. Mas o que é que fizeram? O que é que eles fizeram? Foram bastante, efusivamente, calorosamente aplaudidos aqui nas avenidas de Lagoa de Itaenga no dia 7 de setembro, no nosso desfile cívico. Qual foi o tema? O cinquentenário de Lagoa de Itaenga, que não é de Moisés, que não é de quem programou todo o desfile, não é. Mas usaram toda a temática, tudo que foi colocado ali no Face, tudo que foi produzido por mim e por Estênio Ferreira, foi usado aí no desfile estudantil. Não teve um obrigado sequer a quem fez, a quem idealizou, a quem fez, a quem se interessou por fazer e que fez por amor e vai continuar fazendo por amor, mas também se negou até a dar informações, como eu tenho ainda ofícios, que entreguei lá na Secretaria de Obras, solicitando imagens de Lagoa de Itaenga para a gente pudesse divulgar para promover a história da cidade, e me foi negado, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal de Vereadores. Não estou cobrando nada para mim, elogio nada, não. É bom, massagia o ego, massagia, agradecemos, vaidade com isso, nenhuma. E o povo me conhece, o povo sabe, nenhuma vaidade com isso, nunca tirei proveito disso. Hoje o vereador Alexandre, que é o prefeito, é o vice-prefeito eleito, ele disse que estava se despedindo da Câmara, mas gostaria de solicitar aos vereadores que renovaram o mandato que lembrasse das mensagens que eu tenho levado àquela casa, não pedindo nada para mim, mas pedindo para que se valorize a história de Lagoa de Itaenga, porque há 54 anos atrás, há 53 anos atrás, há 54, porque há 53 era 20 de dezembro, Lagoa de Itaenga estava ganhando a sua cidadania, estava passando a ser cidade. Lagoa de Itaenga era um distrito e vivia aqui sendo servida por migalhas da administração de Paudalho. Lagoa de Itaenga, a partir de 20 de dezembro de 1953, passou a ser município e aí passou a eleger prefeito, vice-prefeito, vereadores. Será que alguém tem orgulho
claro que com a moderação, de dizer que é um representante do povo como vereador de Lagoa de Itaenga? Se tem, se lhe dá orgulho, se lhe dá satisfação ser vereador do município pequeno como Lagoa de Itaenga, me ajude ou ajude as pessoas que querem valorizar essa história apoiando. Eu não quero contribuição financeira de ninguém. Eu quero que vocês cumpram com o papel de vocês. E reconheçam. Como é que eu chego numa Câmara de Vereador do município no dia do aniversário da cidade, vou falar de uma bandeira que ninguém sabe qual é? Aqui tem um papel timbrado da prefeitura, ó, o barulho do papel. Aqui tem um papel timbrado da prefeitura com a bandeira, com o símbolo de uma bandeira que não tem nada a ver com a bandeira de Lagoa de Itaenga. A bandeira que está hasteada aí por Lagoa de Itaenga não tem nada a ver com a bandeira de Lagoa de Itaenga. É isso que eu cobro. Não estou cobrando um retrato meu feito com Photoshop de bigode ou sem bigode, ou maquiado ou sem maquiagem, não. Eu estou querendo que mostrem. A bandeira oficial de Lagoa de Itaenga está aqui, ó. A bandeira que foi criada pela Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga. Ela foi oficializada pela Câmara Municipal dos Vereadores de Lagoa de Itaenga, claro, no dia 10 de outubro de 1968. 10 de outubro de 1968. A bandeira, uma, tem paz e bem-estar social, outra tem progresso, paz e bem-estar social, a outra é progresso e bem-estar social. Uma tem nuvem, outra tem um passarinho, outra tem uma coisa, outra tem outra. Eu quero saber qual é o valor que tem esse símbolo tão importante que constitucionalmente é oficializado na lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal. Vereadores que foram eleitos, lembrem disso. Eu sei que o período já terminou, não vamos ter mais nenhuma sessão ordinária, mas já em janeiro nos dê essa alegria de ver essa parte resolvida. O hino de Lagoa de Itaenga passou aqui 15 anos rodando, gravado num teclado. Eu tive que correr atrás, que juntar os meninos, e o pessoal sabe que gravar com orquestra não é fácil. E quero aqui mais uma vez agradecer aos meninos da orquestra, a orquestra que foi criada através de uma escola de música que foi idealizada por mim, com requerimento do vereador José Antônio do Nascimento, o saudoso Macedo. É outra coisa que eu cobro muito também aqui em Lagoa de Itaenga, é o esquecimento das pessoas, aqueles que passam e escrevem história e o pessoal faz questão de apagar, deixar no esquecimento. Mais uma curiosidade, eu queria saber, você hoje ouviu a banda Sinfonia da Lagoa no despertar dos 53 anos de Lagoa de Itaenga? Há 3 anos atrás aconteceu aqui em Lagoa de Itaenga um fato interessante. Hoje eu não ouvi a banda fazendo a nossa alvorada. Há 3 anos atrás, no 7 de setembro, no desfile cívico... Mas por quê, hein? Aí eu não posso responder por isso, viu, Júlio? Infelizmente. No 7 de setembro do ano passado, aí aconteceu um fato realmente que nós lamentamos, perdemos uma vida, e ali não aconteceu o desfile cívico. Mas a atual Secretaria de Educação do município enviou uma circular às escolas, à direção das escolas, que me veio agora à memória e de lembrar o que é que eles colocaram. Eles colocaram que em virtude do acontecimento fatídico no desfile, onde houve aquela ação violenta e tal, e uma vida foi ceifada, aí as escolas foram recomendadas a não fazer nada que lembrasse o desfile cívico. E estaria sendo estudada a possibilidade de hoje, no dia 20 de dezembro, de 2016, acontecer o desfile cívico. E as pessoas, como já criaram a identidade da cidade, a história da identidade da cidade comigo, e eu cansei de responder às pessoas, eu não sei. O desfile vai acontecer no dia 20, na terça-feira, no aniversário da cidade, eu não sei. Mas a Secretaria de Educação disse que ia fazer. Aí eu procurei localizar onde é que estava isso. Aí diz, olha, porém, lê aqui, Júlio, o que é que tem aqui? Essa parte de baixo aí.
Porém, considerando que o desfile cívico é um evento tradicional em nosso município, estamos estudando a possibilidade de realizar um evento semelhante em 20 de dezembro, data em que se comemora a emancipação política de Lagoa de Itaenga. Bem, esse documento aqui, essa circular aqui é oficial e foi da Secretaria de Educação, do município. Qual foi a resposta dada à população? Aqui ficou bem claro, e está bem claro nessa circular, de que seria estudada a possibilidade, mas não se dá uma resposta. Mas não é tradicional o desfile cívico de Lagoa de Itaenga, no 7 de setembro, se não aconteceu por causa daquele acontecimento fatídico, porque eu não li tudo, porque eu estou aqui sem os óculos, e Júlia que me auxiliou aqui. Mas eles fazem uma explicação, fazem um arrudeio para explicar o que não tem explicação, e que criou na população essa expectativa. O que é que aconteceria hoje para se comemorar o aniversário da cidade? Aconteceria esse movimento cívico? Estava sendo realmente estudada a possibilidade de se fazer algo hoje para se comemorar o aniversário da cidade? Hoje quem passa em Lagoa de Itaenga vê como um dia normal. Quem é que não mora em Lagoa de Itaenga? Até muitas pessoas que moram em Lagoa de Itaenga não despertaram, não sabem que hoje é o aniversário da cidade, porque esquece. É normal que se esqueça, mas não há nenhum fato na cidade que diga hoje está acontecendo algo de especial na cidade. Hoje está sendo comemorado o aniversário da cidade. Isso é uma realidade que eu não posso esconder. Eu não, viu? Tem um cidadão aqui de nome Estênio Ferreira, conhece-o? Gente da melhor qualidade. Ele quer dizer algumas palavras nesse dia tão importante que estamos lembrando do rádio, porque parece, como Moisés falou muito bem, a gente nitidamente não está vendo algo desse tipo no município de Lagoa de Itaenga. Mas, Estênio, boa tarde. Eu acho que a ligação dele aqui chegou ao final. Liga de novo aí, Estênio Ferreira. Moisés Lins, tem alguns pormenores, né? Algumas pequenas curiosidades que é bom sempre a gente estar lembrando do aniversário de Lagoa de Itaenga. Vamos aqui retomar a conversa com Estênio Ferreira. E eu quero dizer, viu, Júlio, que a nossa população, a população de Lagoa de Itaenga, ela pode dizer que é privilegiada em ter uma pessoa como você aqui na rádio, abrindo espaço para que eu possa fazer esse trabalho, viu? Isso aqui não é algo de vaidade, não. Isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo. E um trabalho incansável que eu faço há mais de 20 anos que eu faço esse trabalho. E graças a Deus, a rádio tem uma pessoa, não é, que tem o mesmo sentimento patriótico, cívico, que eu tenho, que é você, que abre esse espaço para que a gente possa aqui estar se expressando, dando a nossa opinião. E o interessante que eu abrindo as redes sociais no dia de hoje, eu vi que exatamente nesse mesmo dia, 20 de dezembro, a gente estava aqui, Moisés, porque estava registrado também no Face, tem registrado também nos nossos arquivos, porque tudo que a gente faz nesse programa, a gente procura realmente guardar os arquivos gravados. E o Estênio tentou ligar mais uma vez para cá. Alô, Estênio Ferreira, o povo quer ouvir sua voz também. E sim, Moisés, tem aqui algumas pequenas curiosidades, né, que você, como historiador, né, sabe muito bem da história do nosso município. E eu acho que você saberá responder aqui essa pequena perguntinha, até meio polêmica, em termos de religiosidade. Há exatos, de acordo com a própria Igreja Católica, há 97 anos o povo celebra o padroeiro no cenário religioso, o São Sebastião. O Monsenhor Landelino pela Igreja Católica e o pastor Senhor Bio João ou Severino tinham uma boa relação na vida religiosa de Lagoa de Itaenga. Tem algum registro da chegada da igreja evangélica aqui no nosso município? Tem sim, Júlio. Inclusive a Assembleia de Deus, eu tenho tido conhecimento que ela tem um trabalho, não é, um trabalho feito de pesquisa, mostrando todo o início, toda a história da Assembleia de Deus aqui em Lagoa de Itaenga. Como certamente, né, a Igreja Católica do nosso município também deve ter, né, registros na história de tudo, da sua presença aqui desde o início. E nós temos muita coisa com relação a isso registrada dentro dessa página que eu falo assim, é uma página, minha gente, que existe lá no Facebook
que é a página Vivenciando o Cinquentenário. Estênio volta a conversa. Se você entrar lá nessa página, você vai, com muita atenção, conhecer bastante coisa interessante da história de Lagoa de Itaenga. Estênio Ferreira. Alô, boa tarde. Boa tarde, Estênio Ferreira. Eu acho que o telefone de Estênio Ferreira. Né? Alô, Estênio. Bom, eu acho que ele não está tendo uma conexão direta com ele. Aqui a gente está tentando realmente retomar a conversa com Estênio Ferreira, mas não está dando certo. Ok, Júlio. Estênio Ferreira. Bom, a gente não está tendo sucesso com o amigo Estênio Ferreira, mas Moisés, como eu falava aí você falava das curiosidades do meio religioso de Lagoa de Itaenga. O primeiro pastor evangélico da Assembleia de Deus aqui no nosso município foi o meu avô, Severino João do Nascimento. O padre que nós temos conhecimento que teve uma presença destacada aqui em nosso município foi o padre Landilino, né, que veio oriundo de Paudalho. Eu não sei se era paudalhense ele, mas sei que através da paróquia de Paudalho ele atendia aqui ao município de Lagoa de Itaenga neste segmento religioso. É isso que nós temos registrado na nossa história. Pronto, o amigo Estênio vai mandar aqui pelo Zap, né? Tecnologia realmente muito interessante. E os prédios públicos, Moisés? Qual o mais velho? É o hospital, é a prefeitura, é a Câmara ou o mercado público? Podemos também incluir como um dos prédios mais antigos de Lagoa de Itaenga a Casa Grande, pela sua estrutura antiga e histórica? Os prédios aqui em Lagoa de Itaenga, eu não me arrisco a dizer qual o mais antigo, até porque estamos falando de história e nós precisamos passar para as novas gerações, principalmente para as pessoas que não viveram aquela época, algo com segurança. Quando eu criei a página lá no Face e que eu publicava, né, as fotografias de prédios públicos da época, sempre pessoas que viveram a época era que comentaram. Minha gente, foi uma coisa grandiosa, era uma coisa muito bonita, porque na hora que eu postava, na hora que eu publicava a fotografia, já entrava uma pessoa daquela época, um parente de uma pessoa daquela época, já contando todo o fato, toda a história. Então os prédios públicos, os mais antigos aqui, nós subentendemos que sejam os colégios, a escola Teresa de Jesus, que antes não era Teresa de Jesus, era a escola agrícola, né, que foi o primeiro nome daquela escola, e depois a escola Tristão Bessa, né, que fica a escola lá ali junto da prefeitura. Mas a escola, né, a escola tida aqui, ou considerada como primeira escola, ela foi demolida. Aí já começa o povo de Lagoa de Itaenga não dá muito valor à sua história, né? A preservação da sua história, quando demoliram a escola, né? Que foi, a escola funcionou ali onde hoje é a escola, a casa paroquial. Onde hoje é a casa paroquial, ali funcionou a escola Sagrado Coração de Jesus, né? E Dona Conceição Coelho, que ainda está conosco, né? Foi a primeira escola? Né? Foi a primeira escola? Foi a primeira escola, né? Que nós temos conhecimento aqui. Foi a primeira escola. E esse é o nosso conhecimento, né? Pode ser que alguém questione e traga outras informações, né? Mas a informação que nós temos, dentro do pouco que conhecemos, é que ali funcionou a escola Sagrado Coração, porque ela funcionou mesmo antes de Lagoa de Itaenga ser cidade, né? Ou ser distrito. Outro fato curioso que é bem produtivo a gente sempre falar quando tocamos na história de Lagoa de Itaenga, Moisés, é justamente a prefeitura de Lagoa de Itaenga de fato chegou a funcionar ali, foi ao lado da Câmara, que sempre funcionou no mesmo local, a Câmara Municipal? Do lado esquerdo, né? Se a gente chega hoje, fica em frente à Câmara, do lado esquerdo funcionava a prefeitura e do lado direito a Câmara Municipal dos Vereadores. Assim era o funcionamento daquele prédio ali, Câmara de um lado e Prefeitura do outro, né? Então os prédios funcionaram ali juntos, né? Os poderes funcionaram ali juntos, Legislativo e Executivo, um de um lado, outro do outro, naquele prédio, que também está ficando desfigurado, né? Os presidentes assumem ali o mandato de 2 anos. A Prefeitura ou, né, a Câmara? Os dois, né? E vão descaracterizando os prédios, né? Deformando.
Porque se você olhar para a face original daquele prédio, você vai ver que ele já está ficando descaracterizado, né? A gente vai perceber, entre lá no Face e olhe lá, o prédio da prefeitura antiga, o prédio onde funcionou a prefeitura e a Câmara de Vereadores. E faça uma comparação se ele não está ficando desfigurado. Eu acredito que para pior, viu? Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a história não está sendo preservada. Ah, mas vai deixar o prédio cair? Claro que não. Mas imagine se Olinda, né, no decorrer da história fosse demolindo seus casarões, né, suas casas de estilos colonial, né, suas igrejas primitivas. Que história Olinda estaria hoje apresentando para o povo, né? Que história o povo pernambucano estaria vivenciando hoje ali na Rua da Aurora, né? Que é linda aquela Rua da Aurora, o Recife antigo, né? A gente vê aqueles casarões ali, né? Aquela coisa bonita. E vejam, são de pessoas, não é do poder executivo, né? Não é do poder público, né? É de particulares, né? Mas as pessoas têm a sensibilidade de preservar a história, né? De preservar a imagem primeira da cidade, para que a gente possa contar a nossa história, né? A nossa história, Moisés, foi jogada no lixo. Está sendo, né? Está sendo jogada no lixo, essa é a verdade, é. Eu sei que a palavra é muito dura, né? É muito dura. Mas para ouvido que não quer ouvir, vai dura mesmo. Eu né? também Estão capto essa jogando. bandeira, porque você vê que quando a gente vai procurar, se não fosse você, Moisés, não é rasgando seda porque está na sua frente, mas se não fosse você, a gente não tinha nenhuma lembrança da história de Lagoa de Itaenga. Então ela está praticamente sendo jogada no lixo, ninguém sabe até quando. Quando nós publicamos lá no Face, no Vivenciando o Cinquentenário, aquela Praça da Bandeira, ali onde hoje é a Praça da Bandeira, ainda tem esse nome de Praça da Bandeira, quase 4.000 pessoas curtiram aquela imagem. Veja a importância da preservação da história. Quase 4.000 pessoas curtiram aquela imagem. A imagem daquela praça ali. Tem ali algo como se fosse uma arapuca, um abrigo que ainda faz uma sombrinha ali para os mototaxistas. Mas está prestes a cair. Se você chegar ali, aqui está, o pessoal que fica ali embaixo está correndo risco. Porque a estrutura está se demolindo, está sendo demolida por ela mesma. É o tempo e vai assim. E é isso aí, ninguém toma providência e ninguém vê. Agora é tão interessante para a história de qualquer político dizer que foi vereador e colocou um requerimento para se colocar um quebra-mola em tal rua. Eu estou pedindo que coloque uma lâmpada, um poste com uma lâmpada na esquina de tal rua. Requerimento de fulano de tal, de fulano de tal. Eu acho que a história vai além disso aí. Como tem uma vinheta, coisa linda. Bom, você falou nessa Praça aí da Bandeira e eu achei interessante e até nostálgico que naquela foto que você publicou na página Vivenciando o Cinquentenário tem inclusive ainda aquela boca da difusora. Não foi algo nostálgico, Moisés? A difusora que anunciava as ações da prefeitura, ali eram anunciados também importantes notas de utilidade pública. Veja bem, viu, Júlio? Que coisa curiosa, né? Você traz. São detalhes que, se as pessoas olharem com atenção, elas vão entender. Veja que você entendeu, né? Veja que você não viu apenas aquela imagem como mostrando aquela praça ou aquele prédio público. Tem algo mais ali, tem detalhe maior ali que traz você a fazer avaliações, a deduzir, mas como era o tempo dos meus avós, dos meus pais, né? Essa casa aqui, que fica aqui perto da igreja de São Sebastião, essa casa que fica aqui do amigo Faustino, não olhem para aquela casa apenas por ver uma casa. Olhem aquela casa, ela tem algo diferente. Aquela casa não é apenas um prédio aqui em Lagoa de Itaenga. Ela tem algo muito diferente. Mas a sua estrutura histórica. Ela tem algo muito diferente. Quando se fala aqui em Lagoa de Itaenga, em luz de motor, tem 2 adolescentes aqui. Como é seu nome, meu amigo? Juan, tem uns 16, 17 anos, né, Juan? 17 anos. E você, querida?
Clara, né? A Clara tem de idade 15 anos, 14, não é? Então, 2 adolescentes aqui, itaenguenses, né? São nascidos aqui em Lagoa de Itaenga, né? E tem pais, avós aqui e tal, e olhar para aquela casa ali e alguém falar assim, você conhece aqui em Lagoa de Itaenga? Já ouviu dizer que aqui em Lagoa de Itaenga a luz aqui era a luz da motor? Não, né? Eles estão dizendo aqui que não, estão balançando a cabeça, não é televisão, né? E eu estou repetindo para vocês, eles estão dizendo que não. Mas o que seria luz de motor, não é? O que foi isso aqui em Lagoa de Itaenga, né? E quando a gente olha para aquela casa de Faustino, a gente passa a entender detalhes de o que era essa luz de motor. Veja. Aí quando eu falei da casa de Faustino, porque é uma casa, para mim é uma casa qualquer, né? Mas não é, né? É que tem algo diferente, tem uma época ali, né? Ali tem traços de costumes de uma civilização, de um período, de uma geração dos anos 60, não é? Que construía daquela maneira, os anos 50, 40, era o estilo do povo construir naquela época, não é? Preservação da história, não é? Ou então eu não tenho avô, meu pai não teve pai, né? Eu já não sou avô, se eu não tenho história, eu não tenho passado, eu não tenho nada, né? Estamos falando de história, minha gente, história. Tem um governante que passou por Lagoa de Itaenga, eu queria saber se ele tem algum parentesco com você ou não. Agora, Moisés, quem foi Eusébio Lins? Esse aí tem algum parentesco com você? Tem, Júlio, eu acho engraçado que você faz cada pergunta, né? A pergunta de Júlio é como se, é para mim catucar, né? Eusébio Lins, ele foi o primeiro, vamos dizer assim, todos têm importância na sua época, né? Mas vamos colocar que ele na época era o comerciante mais importante, né? E essa sua condição de ser o comerciante mais importante, homem de palavra, de atitudes, né? De credibilidade no meio da sociedade, o levou a ser o primeiro prefeito de Lagoa de Itaenga nomeado, né? Passou 11 meses de mandato, não teve vice-prefeito, não teve Câmara de Vereador, governou através de decreto, né? O que é um governo ser feito através de decreto? É a opinião dele e ele coloca lá num documento e executa. Não precisa, na época ele não utilizou o poder executivo, o poder legislativo, digo melhor, né? Não tinha Câmara de Vereador. Depois foi eleito o Joca Cabeludo para substituir, já no período da eleição. Veio a eleição, o seu Joca ganhou com a diferença de 13 votos para o seu concorrente. Vejam que diferença, né? 13 votos para o seu concorrente e ali também com ele foi eleita a Câmara de Vereadores. E o vice-prefeito, o seu Joca não teve, não. O seu Joca também não teve vice-prefeito, né? Vice-prefeito é uma figura que só veio aparecer em Lagoa de Itaenga a partir do terceiro mandato, que foi no mandato de José Inácio da Silva, cujo vice-prefeito que foi eleito com ele foi paizinho, Moisés Barros da Anunciação, que no futuro viria a ser 3 vezes prefeito de Lagoa de Itaenga. Uma das vezes, perdendo o mandato, sendo substituído pelo interventor, o capitão Menezes, por um decreto do governo do estado. Moisés é a história viva, é o sobrevivente da história de Lagoa de Itaenga. Agora, deixa eu aqui chamar a atenção do amigo Estênio Ferreira, que eu esqueci que eu deixei o meu celular digital em casa, que é para receber o zap. Então, Estênio, você que se enviou para mim, reenvia agora para o telefone da rádio, que é o 979 167474. Esse é o zap, né, da nossa emissora, e você envia aí o que você ia colocar, porque já que não conseguimos a sua conexão via telefone aqui para falar ao vivo, e ele falou em querer falar pra gente aqui ao vivo. Mas Moisés deixou aqui também alguns CDs, né, com o hino de